Oi, gente! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Sintam-se acolhidos. E hoje, como sempre, nós vamos falar da Palavra de Deus, com o auxílio hoje de uma coisa que é até usada nas escolas como meio de avaliação e principalmente no nosso cotidiano, que é a interpretação. Como, por exemplo, já que a gente fala de Bíblia aqui, como você entende o versículo bíblico, como você trata sobre ele, até porque muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então, se você lê alguma coisa aqui na Bíblia e entende, parabéns, isso é graças a uma boa interpretação. E também, já que é uma boa interpretação, você tem que interpretar como isso aqui vai mudar na sua vida, esse livro aqui muda ele. Nós vamos usar aqui no decorrer do vídeo vários assuntos mais técnicos, nós vamos usar principalmente vários versículos bíblicos, tudo sobre um propósito que está bem explícito aqui, desde os tempos de Jesus até hoje. Então, se vocês ficaram curiosos, vem com a gente para aprender mais um pouco. Gente, agora pro vídeo. Como eu tinha falado para vocês na abertura já, nós estamos falando aqui sobre os versículos, né? Não falo, a interpretação. E um versículo que é muito falado hoje em dia, um divisor de águas hoje em dia, muitas pessoas falam sobre ele, muito conhecido a propósito, é o João 1:1, que nós vamos abordar aqui, né, irmão Fábio? Um exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, que vai ter vários aqui que nós vamos usar. Então, começando aqui, né? E olha só, olha o tema que eles usam. Porque aqui a Bíblia, ele tem os versículos, tudo. Só que esse tipo, ele coloca os temas aqui em cima. Sabe, irmão Fábio? Sim. Em cima aqui, ó, pra você saber sobre o que tá falando. Aí, ó, o título do tema. Olha que interessante, né? A encarnação do verbo. Encarnação do verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Irmão Fábio, como é que nós podemos interpretar isso aqui, né? Porque isso aqui é um texto muito antigo, né? A gente já sabe, vem de muito tempos atrás e todo mundo ali aparentemente entendia. Mas hoje em dia não, tem várias pessoas que falam de um jeito, outros que falam de outro. A maior parte fala que é Jesus, né? Então, como é que a gente vai poder entender isso aqui para ajudar aqui os irmãos aqui de casa a entender? Paz e graça a todos. Primeiro que tudo, irmão Jonas e irmão Jonatas, nós temos que olhar que as pessoas hoje dificilmente param para analisar o texto, para estudar. Hoje ninguém tem tempo mais de nada, né? Espera que uma outra pessoa traga a sua tradução, o seu jeito de pensar e coloca naquele versículo se você for ver aos olhos de hoje, 2000 anos depois, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Como uma pessoa vai entender assim, literalmente? Porque se você for ver as doenças naquela época de Jesus, qual que era a doença que impedia as pessoas de seguir Jesus? Dá pra ver que era físicas, né? Que eram as físicas. Deficiência física, né? A pessoa estava leprosa, estava cega, coxa, coxo, principalmente não conseguia ouvir, surdo, naquela mudo. linguagem antiga, dizia que a pessoa estava aleijado, né? Que fala que é deficiente físico, né? Principalmente isso. Aleijado ainda pegando leve, porque na verdade era impuro e pecador. Isso, segundo os seus pensamentos. Mas se você for ver, a doença de hoje, que nenhuma dessas hoje atrapalha mais as pessoas seguir Jesus. Se você for ver, a doença hoje está impregnada no meio, principalmente das pessoas que se dizem evangélicas. Qual é a doença? As psicológicas. As psicológicas. Hoje em dia já não é, vamos supor, uma pessoa quando tem deficiência visual, ele entende mais do que as pessoas hoje que se dizem ser são, mas tem um problema crônico que vai ser abordado nesse vídeo aqui, que é a doença psicológica. Não deixa você chegar até Jesus. Você quando vai ler a Bíblia, aí você vai analisar um texto desse, aí você analisa aos óculos de uma denominação, principalmente. Você não vai entender Cristo porque você já chega com uma resolução daquele texto. Você não tem
a humildade nem a capacidade, muitas das vezes, de analisar o que o texto está querendo te dizer. E nem sempre só a denominação, para vocês não entenderem que a gente está falando contra, aqui, né, irmão Fábio? Nem sempre sobre denominação, mas geralmente com um olhar de alguma pessoa, tá ali modificado por aquela pessoa, você vai entender o que ela entendeu. Então, aí já para abordar a dificuldade das pessoas hoje, não é deficiência física, e sim deficiência Psicológico. mental, psicológica. E eu espero que o irmão Jonatas venha a nos trazer e enriquecer esse vídeo, porque eu vejo que hoje as pessoas pensam que você vê que está banalizado línguas estranhas dentro das igrejas, está banalizado, as pessoas hoje são refém de uma internet irresponsável, que muitos dos nossos que se dizem cristãos estão preferindo os likes e expondo muitos escândalos, em vez de ajudar aquela pessoa, esquecer like e ver que a volta de Cristo está muito breve. Nós temos que crescer espiritualmente. Cristo está levantando homens e não crianças espirituais. Não digo em idade, mas em espiritual. Nós temos que crescer, gente. Nós temos que ter responsabilidade ao ler essa palavra de Deus. Nós temos que ter responsabilidade ao passar, principalmente. Porque são preços de sangue de Cristo. Pessoas são preços de sangue de Deus, né, Jonathan? E sobre essa doença que está uma mazela no mundo, Jonathan, que é a mental, ter um culto racional, você saber o que Cristo quer na sua vida. O que é que por trás de tudo isso, desse problema crônico que está no mundo, não é só no Brasil, nem em São Paulo, onde nós estamos gravando aqui, é crônico. O que é que você tem a falar sobre esse problema crônico, a crescer e enriquecer esse vídeo, Jonatas? Esses transtornos mentais, eles têm aumentado de uns tempos para cá. Por exemplo, nos anos 90 mesmo, as doenças mentais, os transtornos mentais que mais afligiam as pessoas atingiam até 10% da população. Já em 2017, já subiu para 14%. Aí uma pessoa que vê isso vai pensar, subiu só 4%. Tá, mas 4% percentual. Bruto, subiu muita coisa. Porque se você pegar... Você pode pesquisar aí. Isso dados da OMS, né? Agora, população mundial. Em 1990, a população mundial era de 5,3 bilhões de pessoas. Em 2017, já subiu para 7,6. Então, a população, uma coisa boa, né? Subiu. O problema é que, percentualmente, 10% de 5 bilhões é bem menor do que 14% de quase 8 bilhões. Então, assim, percentual subiu pouco, entre aspas, né? Porque é muita coisa, 4%. Agora, em bruto, subiu muito mais. Subiu de 520 milhões, 530 milhões para quase 1 bilhão e 100 milhões de pessoas com transtornos mentais. Isso inclui transtornos como a depressão, ansiedade, transtorno de bipolaridade, transtornos de personalidade, várias questões que afligem as pessoas mentalmente. Essas duas primeiras são as mais abordadas, na verdade, né? As que mais atingem são a ansiedade e a depressão, um excesso de futuro, com medo do que pode acontecer, uma preocupação excessiva. E a depressão, que é um excesso de passado, muitas pessoas acabam se culpando de coisas onde, na verdade, elas são vítimas de algum crime, alguma coisa que aconteceu com elas, mas elas se culpam, isso é algo ruim, um excesso de passado que causa essa depressão nela. Muitas pessoas acabam resolvendo os problemas nela, assim, querendo tirar a própria vida. E esses são vários problemas, assim. E ainda tem aqueles que são genéticos, que a gente ainda não tem total compreensão, como o autismo, que não é uma doença, uma condição especial. Nenhuma dessas aqui são doenças, gente, por favor, não venha querer me interpretar errado. Mas são condições especiais que pessoas acabam adquirindo. O autismo é algo que vem de nascença, e nesse caso a gente ainda tem pouco conhecimento de como ele pode surgir. Tem questão genética, pode ter questão de alimentação, local onde vive, mas mesmo assim a gente ainda tem um lugar que a gente não tem total conhecimento pleno dessas condições. E é isso que mais preocupa a gente. Está crescendo muito rápido
tem agravamentos muito grandes, como na época da pandemia da Covid. Aumentou muito, na época da pandemia da Covid, problemas de ansiedade, depressão, medo da doença, medo de morrer, as pessoas vendo os parentes ficando doentes e morrendo, aumentou ainda mais a quantidade de depressão, ansiedade, bipolaridade, tudo. Então, é muito frágil a mente do ser humano. A gente pode falar que é um supercomputador, porque a gente consegue fazer isso, aquilo, que é uma máquina perfeita criada por Deus, mas ainda é muito frágil. O nosso juízo é muito frágil. Qualquer coisinha pode acabar mexendo aqui dentro e para acabar com tudo que tá aqui dentro é 2 palitos. E às vezes a gente precisa de uma coisa que mexe bastante com a gente pra gente perceber isso, né, irmãos? É verdade. A gente precisa... Você falou de uma coisa que mexe muito com isso. E às vezes até um humilde vídeo como esse pode te chamar a atenção a ver do teu lado que tem pessoas precisando da tua ajuda, você está precisando. Irmãos, eu vou me adiantar aqui e vou falar o que está prestes a acontecer. O ano que vem é ano de eleição e Copa do Mundo de novo. Vocês estão preparados para discutir nos grupos, defendendo o teu lado político, o teu lado futebolístico? Vocês estão preparados para se intrigar daquele teu vizinho? E que Deus me perdoe se vocês entrarem em vias de fato? Você está preparado para discutir nos grupos de família? E o problema é que isso nunca vai acabar, né, irmão Fábio? Porque começa o ano, é Réveillon, aí depois Páscoa, depois Dia das Mães, essas coisas, né? Vai essas festividades, aí depois vai ter Natal, aí acaba isso aí, eleição, e vai repetindo o ciclo todas as vezes, né? Isso que o irmão Jonas falou aqui, irmão Jonathan falou, é muito relevante, muito importante. Mas depois dessa fala, Jonas falou sobre isso aí. O que nós queremos dizer? É tudo inteligência inútil. Você discutir com o seu parente porque vota em A e você vota em B. Ter aquelas brigas. Irmãos, eu tô com até receoso porque há 3 anos atrás, as pessoas discutiam mesmo nos grupos, não falavam com as famílias. E está prestes a acontecer isso de novo o ano que vem. Você vê... Políticos dividindo o país. O que irmão Jonas quis falar com isso? É que quando vem Natal, Ano Novo, o Dia das Mães, dia de não sei o que, Carnaval, você esquece de vir para a Bíblia e entender um texto desse, que diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é o Verbo? É a palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Quando você começa a entender que Jesus Cristo é a própria Bíblia, essas promessas vão se cumprir, que essas promessas é Jesus Cristo, aí você começa a entender as coisas, ficar um pouco mais inteligente, um pouco diferente. Aí você começa a ser perseguido, você começa a não ser igual, você começa a ser visto como esquisito, interpretado de uma forma diferente, né, Jonatas? Uhum. Mas se não tiver um humilde vídeo desse aqui, aí ele vai te embalar, porque as própria igreja que vai fazer campanha para essas coisas. As igrejas que vai fazer campanha, levantar bandeira, partido político. As igrejas que vão levantar a bandeira de um denominado seleção brasileira ou de onde for, para vocês ficar torcendo e esquecer do que está prestes a acontecer, que é a grande e bela e maravilhosa volta de Jesus Cristo. Não vai precisar de jornal para anunciar que Jesus está voltando. E sim vai estar todo olho virá, Jesus vem com as nuvens do céu e os anjos. Vai vir todo mundo, irmãos, aquele grande dia. Enquanto isso, nós estamos pecando, perdendo tempo com coisas que não trazem a nada. Não é que você vai se desligar do mundo, entendeu? Virar alienado, não saber nada. Por isso que Jesus fez aquela oração a Deus. Eu não peço que tires do mundo. Mas que os proteja do mal. Mas que protejam do mal. Para Deus te proteger, irmão, tu tem que escolher. Escolher a ser protegido. Deus não vai entrar na tua casa sem bater. Né, Jonatas? Exatamente, porque ele quer a intimidade. Não é um namorado abusivo. É aquele que se ele quer um relacionamento, mas se você não quiser, ele não vai ficar insistindo. É sua escolha. E a gente quando traz esse vídeo aqui, irmãos, é pra gente acabar com essa doença mental, a gente começar a entender o que Jesus quer. E muitas das vezes a gente precisa de ajuda, né, Jonas? Como é que está escrito ali em Atos, Jonas? Em Atos, o senhor quer saber? Vamos lá, vamos para Atos. Na palavra. Vamos para Atos para dar um exemplo aqui para vocês. Agora sim, vocês podem acabar
alguém tirar isso fora de contexto e falar, olha, eles são contra doenças mentais, eles falam que que nem aquele pensamento antigo, é todo demônio. Não, a gente não pensa isso. O que a gente quer dizer é que tem um agravamento, sim, de pessoas que estão tendo transtornos mentais, estão encontrando esses problemas. E assim, se você vê na Bíblia, fala assim que no final dos tempos ia ter um agravamento da saúde, a sociedade está se decaindo, e você tem que entender que não é que a gente é contra, porque a gente acredita sim que é algo sério que deve ser tratado, e a gente não está demonizando as pessoas que sofrem dessas condições. Não é a gente demonizar, né, irmão Fábio? É uma preocupação que a gente enxerga de uma outra maneira. Não falando que é tudo algo mundano, todas as pessoas que têm depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, é tudo coisa mundana ou é tudo demônio, é tudo espiritual? Não, tem que ver casos e casos. O que se encaixa assim e o que se encaixa em A e o que se encaixa em B. É isso. Eu só quero esclarecer para que ninguém pegar um corte e falar, olha, pregadores preconceituosos com autistas, com pessoas depressivas, com pessoas com transtorno de ansiedade. Pode continuar, irmão. Tanto é o que nós estamos aqui frisando aqui, não é nem tanto esses problemas aqui. Se for problema, isso se cuida de uma forma que você enxerga. O que nós estamos enxergando e fazendo esse vídeo aqui é para tratar das pessoas que servem a Jesus sem um pouco de conhecimento e sem um pouco de inteligência. Porque conhecimento a gente se adquire. A gente se adquire todo dia a gente vai tendo conhecimento. Agora, inteligência para usar, aí já é outra história. Isso é sabedoria, né? A diferença de sabedoria e inteligência. Inteligente e sábio, né? É verdade. Conhecimento, todo mundo pode ter conhecimento. Agora, como que aplica, aí sim é uma maneira sábia. É isso que nós estamos falando. A gente só chegou a esse ponto aqui para dizer o que a mente pode causar na vida de um ser humano. Agora, o que nós queremos abordar é a forma que nós interpretamos o texto bíblico e da forma que nós usamos para abordar as pessoas e usar na nossa vida. É isso, é nós ter um pouco de inteligência, a gente usar com inteligência, o culto ser racional. Não é você chegar nos cultos e a pessoa que está ali na frente, não vou chamar de pastor, porque eu não sei. A pessoa que está ali na frente começa a balbuciar palavras que você não entende, ou gritar. O orador, falar, né? A pessoa que está fazendo discurso. E você dizer amém. Aí vai para casa com aquela mente fechada, chega em casa, você cobra de outra pessoa, aí aquela vai cobrar de outra, conhecimento que ninguém usa. Tá pior do que quando você foi. Né, irmão Fábio? E aí nós temos muitas pessoas que irresponsavelmente quer interpretar para você um texto bíblico, quer viver com você, até se vocês quiserem deixar no comentário, quiser um estudo bíblico da palavra de Deus, sentar e nós conversarmos sobre a palavra de Deus. Estou me responsabilizando nisso sim. Para nós dar o estudo bíblico a quem quiser e sem um óculos de uma denominação. Sem pensar em denominação. É a Bíblia, Jesus e acabou. E aí, irmão Jonas? O que o versículo nos diz sobre a ajuda de uma pessoa que queira nos ajudar realmente com responsabilidade? Então, é necessário? Então, vamos ler aqui, né? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Aqui no contexto aqui, sobre o texto bíblico aqui, aquele lá do eunuco com Filipe, que Filipe parou a carruagem para ele conseguir entender o versículo, que ele queria também não entender, não estava conseguindo e Filipe foi ajudar. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a se sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem de escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água,
que impede que seja eu batizado? Essa passagem está onde, Jonas? Para as pessoas. Essa passagem aqui para vocês acompanharem aí, está em Atos 8, 31, 36. É uma benção, né, irmãos? Quer dizer, do 31 ao 36. Precisando ler só o 31 e o 36, tá? Nesse contexto aqui, o eunuco vinha na estrada, numa carruagem, e Deus transladou Filipe para explicar a ele o que ele lia, que ele não está entendendo o que ele lia. Muitas das vezes nas nossas vidas, a gente lê um versículo para lá e para cá, para lá e para cá. Não consegue interpretar direito. E quando interpreta de uma forma errônea, às vezes vazia, às vezes pouco é extraído daquele versículo. Mas quando chega uma pessoa, porque Deus falou assim, onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Eu. Né? Aí a pessoa começa a retirar mais coisas que tem naquele versículo ali, né, Jonas? E eu fico maravilhado em ver essa passagem, irmão, que Filipe explicou para ele o que realmente o texto estava dizendo ali, sem barganhar nada. A promessa messiânica. Ele não barganhou nada. Olha que exemplo. Ele explicou a palavra de Deus sem cobrar. Porque quando você prega para pregar, cobra para pregar, você já ganhou seu galardão. Ou seja, naquele grande dia, Jesus Cristo vai dizer assim, apartai de mim, malditos. Eu não vos conheço. Por quê? A pessoa já recebeu. Você quer receber por algo que não foi você, algo que é do Espírito Santo, algo que é de Deus. Você quer receber em cima disso. E eu espero que os irmãos coloquem em prática tudo isso que esse vídeo passou para vocês. Eu não vou falar que é humilde vídeo, que esse vídeo de humilde, ele não tem nada. Ele é muito conhecimento e profundo, irmão. Para nós pararmos, enxergar uma pessoa que está do teu lado precisando de uma palavra, de um abraço, de uma boa interpretação da Bíblia, para não imaginar que dentro dessas igrejas, desses grandes templos, dessas indústrias, tem homens de Deus lá na frente, só porque está de paletó e grita bonito. Fala umas línguas estranhas bonitas, tem 30, 50 anos de igreja. Não se ilude com isso não, irmãos. Não se ilude com isso não. Porque muitas das vezes ele já traz tradução de hereditária. Um passou por outro daquele jeito, e ele não tem a liberdade de interpretar da forma que o Espírito Santo lhe revela. Ele não vai a fundo, ele só ouve aquilo uma vez e fica ali para sempre. Ele não vai, estaciona. Não vai atrás da fonte de Jesus Cristo. A fonte dele foi a fonte daquele cara que criou aquela denominação e vem chegando e se adequando muito mais às pessoas do século XXI. Aí você fica fechado com aquilo ali, e a doença de hoje é o que, irmãos? Doença mental. Você não entende. Você vê umas músicas sem anexo. Você vê as igrejas, aquela balbúrdia. Você vê as pessoas vivendo de acordo com seus próprios preceitos. Porque a gente falou desses transtornos, porque eles cresceram de fato, eles são aqueles que a gente vê que impedem uma pessoa acabar de compreendendo. Porque pessoas com problemas assim, da esquizofrenia, que não conseguem discernir a realidade, não vão conseguir, está claro que não vai conseguir compreender o que está escrito aqui. Uma pessoa que tem depressão, ela pode acabar ela não se perdoa, e por isso ela acaba que não acha ser merecedora do perdão de Deus, porque ela não consegue se perdoar. Como é que ela vai querer que Deus perdoe ela? Agora tem uma pior ainda, que é quando a pessoa ela lê, mas não entende. Ela precisa de alguém para ajudar ela, que nem o caso do eunuco. Ele lia e não entendia. A profecia lá sobre quem que era o profeta falando dele mesmo ou falando de outra pessoa. Aí precisou do Filipe chegar. Ele foi, subiu na carruagem, explicou que falava sobre Jesus, como Jesus morreu para redimir todo mundo. Você pode aceitar Jesus por meio do batismo como único suficiente Salvador. E então o eunuco viu o rio e pensou, pode me batizar agora, o rio está aqui. Eu estou aqui, então. E você esse é a pior dos empecilhos, você não conseguir interpretar o que está escrito aqui. E isso é muita gente que acaba impedindo você de aprender como que se interpreta, como que faz pesquisa para entender o que está escrito aqui. Uhum. O que Jonathan quer dizer aqui, irmãos, sai dessas igrejas, irmão, que fica com esses gritos, ensinando com um grito e falando palavras que você não entende nada. Vai para a Bíblia. Por que eu não faço um vídeo gritando aqui que você ia terminar todo mundo emocionado, chorando, pulando, uns dando risada,
E você não entendeu o que E foi você dito. não entendeu nada. A pessoa sai da sua casa, veja só, irmão, olha o que quer dizer esse João 1:1. Ele quer dizer que Jesus é a profecia, irmão. E muitos de vocês ficam atrás de um homem porque ele tem profecia de Deus. Como assim, profecia de Deus? Profecia de Deus é a palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é Jesus Cristo. Isso aqui é Jesus Cristo. Às vezes você sai de casa andando tantos quilômetros para ir atrás de Jesus. Com esse Jesus aqui, cheio de poeira. Ah, eu tenho que ir no culto, não sei o que fulano de tal vai estar lá pregando. É um homem de Deus. Jesus do teu lado, irmão. É isso que nós queremos trazer para vocês nesse vídeo. Jesus está do teu lado, é a palavra de Deus, é a profecia, está aqui, é profecia. Isso aqui é profecia. Quando fala assim, os velhos profetizarão, os velhos vão ler, as crianças vão ter visão. De quê? A nova terra, o novo céu. Daqui, é tudo daqui. Paulo falou assim, ó, se alguém te apresentar um outro evangelho que não seja esse, Anátema. que se considere mentira. Mesmo que seja um anjo. Considere mentira. Fala para os irmãos que considere um anjo que descer do céu. Onde Paulo foi? Ainda que um anjo descer do céu para apresentar um evangelho que não seja esse, que considere mentira, irmão. E como que eu vou... É isso que eu quero trazer na cabeça de vocês. É vocês se voltar para Jesus. Ô, irmão, não está errado você ir para a igreja. Não está errado você ir para a igreja. Mas para fazer o quê? Ver o irmão. Ele está precisando do teu abraço. Ó, esse rapaz aqui, esse rapazinho aqui... O errado não é a igreja, o errado é a sua intenção aí lá. Esse rapazinho aqui, quando nós íamos para a igreja, não estou falando contra a igreja, ir para a igreja. Tinha pessoas que esperavam ele quando acabava o culto, um abraço. Ele ia, abraçava o pessoal, tudo, todo mundo ficava maravilhado, esquecia da mensagem que foi dita lá fora. Por quê? As pessoas estão cansadas já de ouvir aqui, quando chega na porta, sai aqui, às vezes tem uma pessoa ali na calçada, você passa por ela, não vou, a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquele homem que está ali, mano, também. Acaba fazendo que nem o bom samaritano, né? O sacerdote pensa, muitas vezes pensando assim, poderia ajudar, mas preciso fazer o trabalho de Deus, preciso ir para a igreja. Aí ignora lá o samaritano que está precisando de ajuda. Pode falar, Jonathan, o que você tem para nos acrescentar mais aí da palavra de Deus. E da interpretação, assim, o primeiro versículo que a gente leu, de João 1, fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Frasão, palavra, verbo. E como o Senhor mesmo falou, Jesus, agora que base? Aqui, a palavra aqui que foi usada como verbo, e no grego original é logos. Logos significa realmente palavra, se você for aprender grego, significa palavra. Tanto que existe um ramo de estudo chamado uma profissão chamada filólogo, que é uma pessoa que seria amigo das palavras. Ela estuda as palavras para encontrar o sentido que elas tinham originalmente. O filólogo seria mais ou menos isso. Porém, como vocês sabem, as palavras do grego, os gregos eram uma sociedade intelectualmente avançada no sentido de ser filósofos e tal. Na filosofia, tem um filósofo aí, agora eu não lembro o nome, mas vou colocar aqui embaixo o nome. Ele pegou a palavra logos e transformou, e deu um outro sentido a ela, além de palavra. Ela pode significar também a força motora original, o que origina tudo, aquele princípio motor que originou o universo. Então, quando João ele escreveu aqui no primeiro versículo, falar que esse princípio motor, no princípio existia o princípio motor que originou todo o universo. E esse princípio estava com Deus e era Deus também. Então, assim, você vê que os evangelhos eles se focam em Jesus. E o evangelho de João, que fala de Jesus, o evangelista do amor, fala de Jesus. E a primeira coisa que ele fala é que o princípio motor estava junto de Deus e também era Deus, ele só pode estar se referindo a Jesus como princípio motor de tudo. E além disso, essa palavra logos também pode significar palavra no sentido de uma profecia. No caso, a profecia messiânica que foi cumprida, porque aqui, sabe aqui, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui,
tá falando que Jesus é o princípio motor de tudo. Fala que tudo que existe no universo foi feito por meio de Jesus. Os dias da criação ali, quem que foi o arquiteto do universo que criou tudo? Foi Jesus. Jesus que criou tudo. Então, ele é o princípio motor da existência. Ele que criou o universo. Ele criou a humanidade. Ele também pode significar uma ponte de ligação entre, entre algo que Ele não é divino, né? E quando ele virou humano, ele se encarnou, se esvaziou da sua natureza divina e virou humano, ele se tornou a ponte que liga o ser humano a Deus depois do pecado. Então, essa é a importância de Jesus. Por isso que é tão perigoso negar Jesus como o único suficiente salvador, negar Jesus, a natureza humana de Jesus, a natureza divina de Jesus, porque você está desmoronando tudo. Jesus, se você negar das características de Jesus, você desmorona tudo, porque ele é a ponte que liga o ser humano a Deus depois da queda do pecado. Ele é o intercessor quando morreu na cruz. Ele foi o artífice de tudo, a pedra angular, a base da nossa crença. Ele que criou o universo. Então, tudo isso baseado em um versículo. Essa é a importância de interpretar, ver o que significa. E é essa a importância dessa palavra aqui, que foi um termo que já existia, um termo filosófico, foi o João ele utilizou para se representar Jesus, para poder representar quão importante foi Jesus se esvaziar, né, como fala Paulo, esvaziar como um balão, tirar a divindade dele, virar um 100% humano, mas ainda continuar 100% Deus, e isso nos interligar de novo ao Pai depois da queda do pecado original aqui na Terra. Irmão Jonas, o que é que tem a agregar só nesse vídeo maravilhoso? Falar também para as pessoas que isso é uma partícula do que nós poderemos falar de um versículo tão complexo para o dia de hoje, para as pessoas entenderem. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. As pessoas dizem, é Jesus. Mas em que conclusão? O irmão Jonas explicou grandemente. O verbo se fez carne porque ele é a palavra, ele é o motor que criou tudo, ele é a ponte que liga o homem a Deus. Cara, que grandioso. Fiquei só escutando aqui, pensando, sabe? Porque geralmente a Pode gente falar pros irmãos tem que... A gente realmente isso, né? Eu vou falando na abertura, né? É você ler e entender um conhecimento que você vai levar pra sua vida, né? Né, irmão Jonas? Exatamente. E, irmãos, eu quero fechar esse vídeo tremendo aqui fazendo um apelo a vocês. Não seja aquele que conhece alguém que conhece a Deus, ou aquele que sai de casa para buscar um homem de Deus. Seja você aí mesmo que está assistindo aí através da tela, o homem de Deus, porque eu tenho certeza de que você aí em casa tem uma dessa aqui, e essa aqui é a fonte para você virar uma pessoa que conhece a Deus, que tem uma intimidade, um homem verdadeiramente de Deus. Só falta você mesmo querer ser e não esperar que alguém venha e traga tudo isso mastigado para vocês. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Eu agradeço e é isso. Alguém que tem mais alguma coisa para falar? Agradecer aos irmãos? Eu agradeço o novo inscrito. Os 2 novos inscritos. Os 2 novos inscritos, agradeço, abraço vocês por ter chegado a essa família. Vocês fazem parte da nossa família. E não se esqueça, gente, de assistir esse vídeo e dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. Vamos colocar essa mensagem que chegue para mais pessoas. Não é para crescer o canal, e sim para a palavra de Deus crescer. Essa é a nossa visão, entendeu? Porque quando você pensa em Deus crescer, aí o canal vai crescer também, entendeu? Vai levar para outras pessoas esse evangelho, né? Voltando a dizer, agradeço a todos os inscritos e a todos que chegaram até aqui. Agradecer também, a mesma coisa que o irmão Fábio que falou, agradecer a vocês que estão fazendo o canal crescer, espalhar o Evangelho de Cristo. E quero que vocês também foquem exatamente nisso. O que a gente quis passar com o vídeo de hoje, focar na mensagem que a gente traz. Estude por conta própria, procurar entender você mesmo que está na Bíblia, porque acredito eu que na casa das pessoas tem pelo menos 2 ou 3 Bíblias, pelo menos uma, na maioria das casas brasileiras. Então é isso, estude a Bíblia e faça o máximo para tentar entender a Deus, pegar essa intimidade. Então, obrigado e até o próximo. Tchau.